Graça e paz, meus amados. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que todos estejam bem, gozando de paz, de alegria, de saúde, de prosperidade. Que a graça e a paz do Senhor sejam multiplicadas sobre a vossa vida, sobre o vosso coração, sobre a vossa família. Em nome de Jesus Cristo, como passaram a semana, eu espero que vocês tenham passado muito bem, em nome de Jesus. E olha, a semana passou e mais uma vez nós estamos juntos aqui para refletirmos sobre a palavra do Senhor, essa palavra que é viva, poderosa, eficaz, que transforma, que restaura, que refrigera a alma, que gera vida naquele que não tinha mais nenhuma vida, porque a palavra de Deus, ela é poderosíssima. E eu quero convidar você então para mais uma vez a gente refletir nessa palavra, meditarmos nela, para que ela possa fazer a diferença na nossa vida, como sempre tem feito. Em nome de Jesus, amém? Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que esses dias atrás me chamou muito a atenção, ok? Para que a gente possa dar o start aí dessa reflexão, eu quero convidá-lo então a abrir a sua Bíblia aí onde você estiver, na sua casa, né, ou no seu trabalho, no seu quarto, no seu sofá, na sua sala, enfim, onde você estiver, abra aí a sua Bíblia, o seu tablet, né, em nome de Jesus. E nós vamos ler um texto que está registrado na primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo de número 2, o versículo de número 8. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor: quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Então vou ler de novo. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Eu queria chamar a sua atenção para o centro do verso, quando ele diz assim: levantando mãos santas. Amém? Vamos juntos orar? Pai, nós exaltamos o nome da tua glória. Nós estamos tão gratos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem realizado. Nós te adoramos, Deus, porque a tua palavra, ela é poderosa e a tua palavra se renova dia após dia. Deus, na verdade, a tua palavra é uma fonte inesgotável. Como é bom, Deus, poder meditar na tua palavra. Como é bom, Senhor, podermos refletir nessa palavra. Como ela nos instrui, Deus, como ela nos molda, como ela nos transforma, como ela, Senhor, nos torna mais semelhantes a ti, Jesus. Obrigado pela palavra. Um dia o salmista diz: enviou-lhes a sua palavra, e a sua palavra os sarou e os livrou daquilo que era mortal. Senhor, nós te adoramos porque a tua palavra nos livra, porque ela nos instrui, porque ela nos dá sabedoria, porque ela nos dá direção, porque ela nos dá estratégia, Senhor, para não cairmos em armadilhas do inimigo. E por isso, Senhor, nessa hora nós chamamos, Senhor, a tua graça, nós chamamos a tua presença, nós pedimos a tua bênção, Deus. Nós pedimos a ti, Espírito Santo, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos conduza em toda a verdade. Deus, fazemos essa oração agradecidos, porque o Senhor é o Deus que nos ouve, o Senhor é o Deus que nos atende. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém, queridos. Meu Deus, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as nossas mãos. Quando a gente fala de mãos, a gente percebe quanto a mão ela é importante na nossa vida, né? Eu não sei se você já parou um dia para pensar sobre a importância das suas mãos, porque a gente usa as mãos, manuseia as mãos todos os dias. Na verdade, em todo momento a gente está manuseando as mãos. Para eu abrir a Bíblia, eu tive que usar a minha mão, né? Para nós montarmos aqui esse cenário, nós tivemos que manusear as nossas mãos, mover para cá, para lá, enfim. As mãos, elas são importantíssimas na nossa vida.
E às vezes eu fico pensando como é difícil para uma pessoa que teve a sua mão de alguma maneira amputada, ou para aquela pessoa, né, que infelizmente nasceu com uma deficiência e não pode desenvolver as funções da sua mão, né? Então a gente fica pensando, porque é tão útil, a mão é tão imprescindível na nossa vida, né? E quando a gente olha, para a palavra de Deus, nós podemos perceber a importância desses membros, porque mais ou menos aparecem em umas 1.500 referências sobre mão na palavra de Deus. Vai falar da mão do Senhor e vai falar também na nossa mão, né? Então vários textos falam sobre a mão do Senhor. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. As mãos do Senhor trouxeram livramento. Enfim, as mãos do Senhor. Mas a grande maioria das referências, elas estão relacionadas à nossa mão como um membro mesmo do nosso corpo. Então nós podemos notar aí como é importante as mãos, né? As mãos são importantíssimas na nossa vida. E eu quero então convidar você para a gente fazer um tour pela palavra, né? E nós vamos ver algumas coisas relacionadas à mão. E a primeira coisa que eu quero conversar com você é sobre o que é que nós temos na nossa mão. Um dia, Moisés ele estava apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, no deserto. E Deus então, ele se manifesta para Moisés no meio da sarça ardente. E Deus diz para Moisés: Moisés, o que é que você tem na sua mão? E na ocasião, Moisés tinha na mão um bordão, tinha uma vara, né? Tinha um cajado. E ele então diz para Deus: o que eu tenho aqui é uma vara. E Deus diz: então, pega essa vara, porque através dela, né, eu vou fazer sinais e prodígios na terra do Egito. Então, o que é que você tem na sua mão? Essa é uma pergunta para nós hoje. O que é que você tem na sua mão? Uma segunda referência que eu quero notar com você é quando Deus ele convoca Gideão para sair contra os midianitas que estavam oprimindo o povo de Israel. Deus então ele dá uma estratégia para Gideão. E ele convoca aqueles 300 homens que foram escolhidos por Deus, né? E a Bíblia diz que quando eles saem para enfrentar os midianitas, eles saem com provisões nas mãos, né? Então é importante você notar o que é que tem na mão. Então na mão de Moisés tinha a vara, uma vara, através da qual Deus fez sinais portentosos na terra do Egito, na travessia do Mar Vermelho e andando pelo deserto. Nessa ocasião de Gideão, eles tinham provisões na mão. E nós estamos falando de enfrentar um inimigo, gente. Então, o que é que temos na nossa mão? Será que na nossa mão nós temos tido provisão? Porque às vezes a gente quer enfrentar o inimigo com muita disposição, mas nós não temos provisão na mão. Como é que nós vamos enfrentar o inimigo se nós não temos provisão? E na mesma situação, no mesmo contexto, a palavra de Deus diz que eles também tinham nas suas mãos trombetas. E quando eu falo de trombeta, eu falo de anunciação, eu falo de proclamação, eu falo de alguém que anuncia alguma coisa, né? O trombeteiro, a pessoa que tocava a trombeta, ele era um arauto, camarada que ele se colocava numa torre de vigia, e quando o inimigo vinha pela terra, né, às vezes muito longe, ele conseguia ver o inimigo, e então ele tocava a trombeta, ele soava o alarme.
Gente, será que nós temos em nossas mãos a trombeta? Então, o Deus colocou uma trombeta na nossa vida, Deus colocou uma trombeta na nossa mão. Pastor, mas que coisa esquisita é essa? Sim, uma trombeta, e nós precisamos anunciar a esse mundo, nós precisamos proclamar o Evangelho. Jesus disse aos seus discípulos: vão e proclamem o Evangelho, anunciem o Evangelho, preguem o Evangelho a toda criatura. Será que nós temos em nossas mãos as trombetas? Nós precisamos tocar, acionar as trombetas, mas se você não tem a trombeta, como é que você vai proclamar? Como é que você vai anunciar? Deus colocou na sua mão uma trombeta, anuncia a palavra de Deus, anuncia a chegada do Senhor, anuncia a chegada do reino, em nome de Jesus Cristo. E no mesmo contexto ainda, a Bíblia diz que eles tinham tochas de fogo. As tochas de fogo. O que simboliza as tochas de fogo, gente? Ela indica a direção, ela indica a presença de Deus. O fogo é uma indicação da presença de Deus. Quando os filhos de Israel saíram da terra do Egito, havia uma coluna de fogo, uma nuvem de glória que seguia, que ia à frente, aliás, do povo de Israel, mostrando o caminho que eles deviam seguir. Então, quando eu falo de fogo, eu estou falando da presença gloriosa do Senhor. Eu estou também falando de juízo, porque o juízo contra os inimigos do nosso Deus. Então os egípcios, ao verem a coluna de fogo, eles também percebem que há um juízo sobre a vida deles, e o que acontece depois é exatamente isso, porque todos eles são submersos no Mar Vermelho. Então, o que é que você tem na sua mão, meu querido? O que é que Deus colocou na sua mão? Na verdade, Deus colocou na nossa mão essa tocha de fogo. Deus colocou uma trombeta na nossa mão. Deus já deu provisões para nós enfrentarmos o nosso inimigo. Tem uma vara, a vara da autoridade, do cajado da autoridade já está na nossa mão. Mas será que talvez em algum momento, em algum dia, você perdeu? Quem sabe nós vamos ver um pouco mais adiante que há o risco de nós perdermos essas coisas que Deus colocou na nossa mão. Quando nós falamos de algo que temos nas nossas mãos, é impossível nós não nos lembrarmos de Davi. A Bíblia diz que Davi tomou na sua mão a sua funda e uma pedra, e ele foi enfrentar um gigante. O que ele tinha na mão, pastor? Ele tinha uma funda e ele tinha uma pedra, e através dessa pedra e dessa funda, ele colocou ao chão o maior inimigo que ele já havia enfrentado até aquela ocasião, Então o povo de Israel, Saul e os seus homens, fugiam de diante daquele gigante, mas Davi, ele tinha na mão uma funda e ele tinha na mão uma pedra, e com essa pequena arma, essas duas coisas pequenininhas, ele colocou ao chão um grande gigante que zombava do exército do Senhor, ele troçava com o exército do Senhor. Mas Davi, ele tinha na mão uma arma poderosa. E eu quero lembrar você já que quando nós falamos de funda e pedra, nós estamos falando de uma arma simples, mas uma arma poderosa. Deus já colocou armas poderosas nas suas mãos, armas que nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais. O apóstolo Paulo, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, ela é contra principados e potestades, e ele diz: tome toda a armadura de Deus, revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de ter feito tudo, permanecer inabaláveis. E em outro texto, o apóstolo Paulo, ele vai falar que as armas da nossa guerra, elas não são carnais, mas elas são poderosíssimas em Deus para destruir as fortalezas e
toda altivez que se levanta contra o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que é que você tem na sua mão? O que é que eu tenho na minha mão? O que é que Deus colocou nas nossas mãos? Nós temos alguma coisa. Deus jamais Ele nos mandaria para uma guerra, Ele jamais nos mandaria para uma missão, Ele jamais nos daria uma missão se Ele não colocasse armas ao nosso dispor para que nós pudéssemos usá-las e derrotar o nosso inimigo. Então, o que é que nós temos na nossa mão? Será que ainda está na nossa mão? Outra coisa que eu quero notar com você, querido, é o que Jesus, a relação de Jesus com as mãos. Quando nós lemos a palavra de Deus, o Novo Testamento, nós vemos algumas atitudes, algumas atividades de Jesus com as suas mãos, né? Como ele usou as suas mãos no seu ministério terrenal. Então, eu posso ver que Jesus, por exemplo, ele curou um leproso. A Bíblia diz que Jesus tocou um leproso que um dia se aproximou dele. Jesus disse: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E a Bíblia diz assim que Jesus disse: eu quero, e tocou com as mãos aquele leproso. E a Bíblia diz que naquela mesma hora a lepra foi embora. O que Jesus fez mais com a mão? Ele curou com as suas mãos um cego. A palavra de Deus diz que havia um cego que estava gritando por Jesus, e Jesus, socorre-me. E Jesus então falou: o que você quer que eu faça? Ele falou: o que eu quero ver. E a Bíblia diz que então Jesus toca aquele homem e diz: vê. E na mesma hora ele foi curado, ele viu, ele foi restaurado na sua visão. Ok? Jesus, o que Jesus fez mais? Quando um pai desesperado por ver constantemente o seu filho atormentado por uma doença, né? Um espírito maligno que pegava aquele menino, jogava no chão. Às vezes o pai disse: joga na água, joga no fogo para tentar destruí-lo. O pai desesperado, ele chega para Jesus: oh, Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, então me ajuda. E Jesus então diz para ele: se tu podes, tudo é possível aquele que crê. E a Bíblia diz que então Jesus repreende aquele espírito maligno, e na mesma hora aquele demônio sai, ele vai embora. Só que aquele jovem, ele permanece deitado no chão. E aí a coisa era tão estranha que algumas pessoas disseram assim: morreu. Mas Jesus pega aquele menino pelas mãos e o levanta. Olha só que coisa linda. Então Jesus usa as suas mãos para levantar. Ah, meu amado, quem sabe hoje você está como morto. As circunstâncias têm te afligido de tal maneira que você está prostrado, você está caído, você está desesperado, angustiado. Eu quero lhe dizer hoje, em nome de Jesus Cristo, que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para que não possa salvar, e as mãos dele estão estendidas, e hoje mesmo essas mãos poderosas, elas vão tocar em você. Um dia tocaram em Daniel. Daniel não tinha mais força nenhuma, mas ele recebeu o toque das mãos poderosas do Senhor, e ele se ergueu, ele foi fortalecido. Eu quero declarar em nome de Jesus que hoje o Senhor Deus está levantando você. Talvez você está prostrado, você está desanimado, você não tem mais força para caminhar. Oh, em nome de Jesus Cristo, o Senhor te pega hoje pela mão e te diz: levanta-te, e Ele está fortalecendo de novo a sua vida, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém, querido? Vamos ver mais o que o Senhor fez com as suas mãos. A palavra de Deus diz que em certa feita havia mães que trouxeram os seus filhos, as suas crianças, para que Jesus pudesse abençoá-las. E os discípulos estavam lá e não, o mestre está cansado, né? O que é isso? Para com isso, gente, não, o mestre tá. E Jesus então ele se irrita com aquilo e ele diz assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. E a Bíblia diz que então as crianças vão até Jesus, e a palavra do Senhor diz: e colocando sobre elas as suas mãos, as abençoou.
Oh, meu amado, talvez hoje eu e você, meu Deus, nós somos tão carentes da bênção do Senhor, e as mãos do Senhor não estão encolhidas, elas vão também nos abençoar, como abençoaram aquelas crianças naquela ocasião, em nome de Jesus, amém, querido? Oh, glória a Deus, como é bom saber que o Senhor é um Deus que nos abençoa, as mãos do Senhor continuam as mesmas. E por último, com relação a Jesus, querido, né? Claro que tem tantas outras coisas, mas a palavra de Deus diz que tinha uma mulher um dia que ela foi na sinagoga, e essa mulher, ela 18 anos, ela vivia encurvada, ela não conseguia levantar, né? Não conseguia andar ereta, ela não tinha como, e a palavra de Deus diz que Jesus pôs as mãos sobre a vida daquela mulher, e imediatamente aquela mulher foi curada, né? Então ela pôde de novo poder andar ereta, né? Caminhar de maneira natural, sem nenhum problema. Por quê? Porque Jesus tinha colocado as mãos sobre a vida dela. Gente, e eu tinha falado por último, mas eu me lembrei de mais uma referência. Eu quero falar das mãos do Senhor, que um dia foram cravadas na cruz por causa de mim e por causa de você. Jesus usou as suas mãos para deixá-las prender na cruz do Calvário, para entregar a vida dele por minha causa e por sua causa. E as mãos do Senhor Jesus estão marcadas, até hoje estão marcadas. Ele diz: vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Ele diz para os seus discípulos: olha as minhas mãos, olha os meus pés, sou eu mesmo. Então as mãos do Senhor estão marcadas, porque um dia Ele decidiu colocar-se na cruz do Calvário. Ele permitiu que as suas mãos fossem furadas por mim e por você. E hoje nós podemos desfrutar da salvação por causa de Jesus Cristo, que se entregou naquela cruz em nosso lugar. Oh, que coisa linda, meu Deus! Qual é a relação dos discípulos do Senhor com as mãos? O que os discípulos faziam com suas mãos? Vamos ver juntos? A coisa que eu quero notar com você é que a palavra de Deus diz que Deus fazia sinais e prodígios pelas mãos dos apóstolos. Os discípulos do Senhor, lá em Atos capítulo 5 versículo 12, a palavra do Senhor diz que eles faziam sinais e prodígios com as suas mãos. O que mais? Pedro e João, por exemplo. Pedro e João, a Bíblia diz que eles foram chamados para ir à cidade de Samaria. Filipe estava lá anunciando a palavra do Senhor, e eles então são chamados, e a Bíblia diz que eles colocavam as mãos sobre as pessoas, e as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Olha como é que eles usavam as mãos, né? Para abençoar, para que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo. E por último, gente, não tem como não falar do apóstolo Paulo. Na verdade, o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, Deus fazia sinais e milagres extraordinários. Extraordinários. Pelas mãos do apóstolo Paulo. Então esses homens, eles sabiam como usar as suas mãos para a glória do Senhor. É para isso que eu quero chamar a sua atenção hoje. O que é que Deus colocou na nossa mão? Como Jesus usou as suas mãos? Como os apóstolos usaram as suas mãos? Agora, quando nós olhamos para as nossas mãos, gente, nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê, pastor? Porque a gente corre riscos com as nossas mãos. Porque as nossas mãos podem ser usadas para fazer aquilo que não agrada a Deus, por exemplo. E as nossas mãos, no decorrer da caminhada, elas podem até ter sido muito lindas, muito maravilhosas, mas no decorrer da caminhada, elas podem acabar perdendo a sua utilidade no reino. Preste atenção. Primeira coisa que eu quero notar com você, querido, é que a palavra do Senhor, ela diz que era para fortalecer as mãos cansadas e os joelhos que estavam enfraquecidos.
Esse texto está lá em Hebreus capítulo 12. Por que uma mão pode ficar cansada? A Bíblia diz que um dia Davi, ele já tinha uma certa idade e ele estava enfrentando uma batalha ferrenha contra os filisteus e de repente o Davi cansou, né? A mão cansou e a palavra do Senhor diz que um grande oponente de Davi, um gigante, se levantou e intentou matar Davi. A palavra do Senhor diz que tinha um homem que era muito importante no exército, o nome dele era Abisai, e ele então se levantou e livrou Davi da mão daquele gigante filisteu. O que eu quero dizer para você, gente, meu querido, é que no decorrer da nossa caminhada, na nossa caminhada cristã, o que pode acontecer? A gente começa a cansar. Às vezes a gente espera um resultado imediato. Às vezes a gente espera que algo aconteça. Na verdade, a gente espera que, tudo dê certo e tal. Mas as coisas começam a não dar certo. As coisas começam a não se desenvolver como a gente gostaria. E o que acontece então? A gente começa a desanimar. As mãos começam a se cansar. Meu Deus, talvez você esteja dentro dessa perspectiva. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus está fortalecendo as suas mãos de novo, que a força de Deus está vindo sobre você e revigorando você em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida agora mesmo, meu amado, em nome de Jesus, fortalecendo de novo as suas mãos. O que mais pode acontecer? A palavra de Deus diz lá em Jeremias capítulo 6, versículo 24, que as mãos do povo de Israel se afrouxariam. Mas por que se afrouxariam? Porque eles estavam prestes a receber uma notícia terrível, de uma grande invasão de inimigos terríveis. Então, o que pode causar essa frouxidão nas mãos? Não apenas o cansaço, mas uma notícia ruim. Camarada que está com a espada na mão, na verdade que não, eu vou guerrear, eu vou vencer, eu vou ser vencedor, e de repente uma notícia vem e desmonta aquela pessoa. É tão bruta aquela notícia que as mãos afrouxam e a espada cai da sua mão. Quantos cristãos, homens e mulheres de Deus, jovens, poderosos no Espírito Santo, um dia receberam alguma notícia e a espada que, estava desembainhada na mão, sempre lutando contra os seus inimigos, de repente essa espada caiu, a mão afrouxou. Por quê? Por causa de uma notícia que veio, uma situação. É a namorada que falou assim: não, eu não quero mais você não. É o namorado que diz para a namorada: não quero mais você. E de repente essa pessoa, então, ela se desesperou. Ou uma notícia ruim de que algo ia acontecer, ou uma expectativa muito grande foi malograda, foi frustrada. Então a pessoa afrouxa as mãos. Meu Deus, Deus é o Deus que fortalece sua mão hoje, meu querido, em nome de Jesus. Se você perdeu a sua espada, se você deixou cair a sua espada, se a sua mão está cansada, se afrouxou, em nome de Jesus, retoma a sua caminhada, vai para frente, vai para cima, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, querido? O que mais pode acontecer com as mãos, querido? A mão pode ressequir, a mão pode secar. Nossa, Deus, pastor, é verdade. A Bíblia fala que tinha um homem que um dia ele estava num determinado lugar, numa sinagoga, e ele tinha uma das mãos dele era ressequida. A mão era seca, atrofiada, não tinha movimento, não tinha função a mão. A mão secou, cortou o nervo, sei lá,
né? Alguma coisa aconteceu, tinha mais como mover, uma doença degenerativa, alguma coisa que atrofiou a mão, um AVC, uma coisa, né, que fechou a mão e estava atrofiado, ele não conseguia mais mover a mão, ele não conseguia mais usar a mão. Meu Deus, quantos e quantos irmãos que andavam bem, mas que estão hoje com a mão ressequida, não tem mais função, a mão ressequiu, a mão secou, não consegue mais ajudar uma pessoa a se levantar, não consegue mais, colocar a mão sobre o enfermo e trazer cura sobre o enfermo, a mão secou, não tem mais função, Que isso, gente? Em nome de Jesus Cristo, eu estou aqui como profeta de Deus hoje, e eu estou declarando que o movimento vai voltar à mão, porque Jesus, naquela circunstância, Jesus tocou aquele homem, e a mão foi restituída com a outra, ela ficou perfeita. Eu quero declarar em nome de Jesus, que Deus vai fazer algo extraordinário, e se a sua mão se secou, se você não tem mais movimento na sua mão, ela não serve mais para abençoar, ela não serve mais para curar, ela não serve mais para ser colocada sobre a cabeça das pessoas para que elas sejam cheias do Espírito Santo, ela não serve mais para levantar alguém. Então Deus está tocando na sua vida hoje, em nome de Jesus, para curar essa mão ressequida aí, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, amém? Porque Deus é o Deus que quer curar a sua mão, Ele quer restaurar a movimentação dessa mão, em nome de Jesus Cristo. Querido, eu quero me lembrar de uma outra situação, o apóstolo Pedro era o cara que nós vimos aí, né? O camarada, ele fazia prodígios, sinais e maravilhas com a sua mão. Um dia ele estava lá na porta do templo, né, chamada Formosa, tinha um coxo, e a Bíblia diz que aquele coxo, ele olha e diz assim: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro pega aquele homem pela mão e o levanta. Eita, glória a Deus, né? Agora, o que aconteceu? O tempo passou e havia um inimigo do povo de Deus que gostava de satisfazer os desejos dos judeus, dos líderes religiosos, né, que eram contemporâneos de Pedro, dos apóstolos. E ele então decidiu prender alguns apóstolos. Ele pegou e matou Tiago, o irmão, né, de João, um dos discípulos de Jesus. E aí ele viu que teve uma repercussão boa. Rapaz do céu, vou agradar os judeus. Ele mandou prender Pedro. E o que aconteceu com Pedro? O Pedro que curava, que libertava, que restaurava, né, que usava suas mãos com grande poder e autoridade, que levantava as pessoas caídas. Pedro agora, ele está dentro de uma prisão. E a Bíblia diz que ele estava com cadeias nas suas mãos. Tem gente que o inimigo colocou cadeia. Meu Deus, eram pessoas ativas na obra de Deus. Eram pessoas cheias do Espírito Santo. Eram pessoas gloriosas. Mas o inimigo viu essa pessoa se despontar. E ele então, de alguma maneira, ele usou alguma cadeia para colocar na sua mão. O medo. Tem gente que está com a cadeia do medo. Tem gente que está com a cadeia do ressentimento, da mágoa, da tristeza, da decepção, da frustração, e estão presas com as cadeias. Deus tem uma obra linda para fazer nessa terra. Deus está chamando a gente para fazer uma obra linda nessa terra. Presidente Venceslau precisa ser cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A nossa região precisa ser cheia da glória do Senhor. E Deus está, a Bíblia diz assim: rogue ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Gente, como é que vai ceifar? Tem que ter a mão para ceifar. Só que
tem gente que está presa com a cadeia do inferno, em nome de Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que naquela ocasião, a palavra do Senhor diz que um anjo do Senhor veio naquele lugar. Meu Deus! E o anjo diz: Pedro, levanta. E a Bíblia diz que as cadeias caíram das mãos de Pedro. Eu estou profetizando a quebra de cadeias agora, aí na sua casa, onde você está. Toda a cadeia do inferno, eu declaro cancelada e quebrada. Eu declaro que está caindo das suas mãos, em nome de Jesus Cristo. Deus vai te usar de novo, Deus vai fazer de novo. Assim Pedro saiu depois daquele lugar e fez um ministério sobrenatural e glorioso. Era um homem expoente na igreja do Senhor. Ele não parou. Deus restituiu a liberdade. Eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, Deus está restituindo a liberdade, a liberalidade sobre a sua vida, para você fazer a obra dele. Então levanta, meu querido. O anjo tocou e disse: levanta, Pedro, em nome de Jesus, levanta. E as cadeias caíram. Eu estou declarando: levanta hoje, em nome do Senhor, porque as cadeias já caíram das suas mãos. As suas mãos não estão mais presas. Levante e faça a obra do Senhor. Seja um ceifeiro na seara do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, querido? Meu Deus, glória a Deus. Eu estou animado, hein, gente? Estou animado, glória a Deus. Olha só, o que mais pode acontecer? Meu amado, um dia, o apóstolo Paulo, ele estava sendo levado para a primeira prisão dele, né? Lá em Roma, e no capítulo 27 de Atos, e a palavra do Senhor diz que eles sofreram um naufrágio, e naquela ocasião, eles acabaram todos conseguindo, através de uma ação miraculosa do Senhor, eles chegaram à terra, né? Uma ilha chamada Malta, e naquele lugar, a palavra do Senhor diz que fazia muito frio e estava chovendo. E para minimizar, né, o frio e aquele sentimento de frio que aumentava por causa da chuva, a Bíblia diz que eles fizeram uma fogueira. E o apóstolo Paulo, ele é um exemplo para nós de trabalho, de dedicação, porque ele não para, né? Ele tinha acabado de sair de um naufrágio e agora ele estava na praia junto com todos os outros lá. E a palavra do Senhor diz que ele saiu para recolher gravetos, para fazer a fogueira. E no recolher o graveto lá, ele mete a mão no lugar para pegar lá os gravetos, e uma víbora abocanha as mãos de Paulo. Gente, você sabe, eu sei, que a víbora, ela é uma personificação, né, do inimigo. A Bíblia diz que a serpente no Éden é que seduziu a Eva. A Bíblia chama o diabo, lá no Apocalipse, de a serpente. Gente, então, quem abocanhou, quem mordeu, quem atacou o apóstolo Paulo naquela ocasião? Uma cobra, mas evidentemente foi o próprio diabo, né, que usou aquele animal peçonhento para matar Paulo. E pelo que a gente pode perceber, não era uma cobrinha qualquer não, era um bicho venenoso, porque a Bíblia diz que os camaradas viram a víbora pendente na mão dele e falaram assim: ele vai morrer. Todo mundo estava esperando o apóstolo Paulo morrer, mas a Bíblia diz que ele chacoalha aquela cobra no fogo e ele continua fazendo a obra naquele lugar, e não acontece absolutamente nada com ele, em nome de Jesus. Vou falar uma coisa para você. A palavra do Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele vai pisar o leão e o áspide, o filho do leão e a serpente. Ei, meu Deus, glória ao Senhor. E eu quero declarar em nome de Jesus que toda serpente enviada do inferno para tentar, abocanhar você, para liberar veneno sobre a sua vida, para estancar a glória de Deus em você, para parar o seu ministério, em nome de Jesus, já está neutralizada agora.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero declarar essa verdade sobre a sua vida. E você, como apóstolo Paulo, você vai chegar e você vai chacoalhar esse animal no fogo, em nome de Jesus. Não vai acontecer nenhum mal com você. Pelo contrário, a Bíblia diz que depois o apóstolo Paulo saiu, sem nenhum problema. E tinha um camarada lá, um cara que era o principal da ilha, chamado Públio, e o pai desse cara estava morrendo, ele estava um problema seríssimo de saúde, e a Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi lá, impôs as mãos sobre ele e o curou. Aí, gente, foi uma reviravolta na ilha, porque todo mundo que estava doente na ilha foi lá, na casa do pai do Públio, porque para Paulo orar também. E a Bíblia diz que todos foram curados. Aquela serpente maligna, nociva, maldita, que foi enviada do inferno para estancar o ministério do apóstolo Paulo naquele lugar, ela não obteve êxito, porque maior é Deus que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós vamos pisar as serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, nos fará dano algum. Essa é a verdade a seu respeito, essa é a verdade sobre a sua vida. As víboras do inferno não pararão você. Eu quero declarar em nome de Jesus, você que é líder, você que é homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, criança de Deus, separado nesse tempo para fazer a obra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Talvez Satanás tenha tentado inocular veneno, o veneno da discórdia, da dissensão, o veneno da amargura na sua vida, mas eu quero declarar que em nome de Jesus está neutralizado esse veneno, porque maior é Deus que está em nós do que aquele que está no mundo. E eu quero declarar agora que você vai fazer a obra do Senhor ainda muito mais do que fazia antes, para a glória do Senhor, Tem os Públios da vida aí, os pais dele, que estão precisando de ajuda, e você vai ajudar. Você vai ser o canal da manifestação da glória de Deus, em nome de Jesus, como foi Paulo na ilha de Malta, em nome de Jesus. Amém? E eu quero, já caminhando para o final, eu quero falar sobre o fortalecimento das mãos. Gente, a palavra do Senhor diz, o salmista, o Davi, ele no Salmo 18, em 2 Samuel, ele vai falar assim: Deus é o Deus que adestra as minhas mãos para o combate. Então quem é que adestra as suas mãos? Quem é que faz você ficar, perito com suas mãos para o combate? É Deus. Nós dependemos de Deus. Eu tenho dito, e o Espírito Santo tem falado muito isso comigo nesses últimos dias. Gente, Jesus é a videira, nós somos o ramo. Nós precisamos de Jesus. Sem Jesus nós não somos nada, não conseguimos fazer nada. Nós dependemos dele. Ok? Então é Ele que adestra as nossas mãos para o combate. Deus adestra a sua mão para o combate. Qual é o combate que você está tendo que enfrentar hoje? Qual é o inimigo que você está tendo que enfrentar hoje? Qual é a dificuldade que se levantou? Qual é a adversidade que se levantou contra você hoje? Talvez é a droga, talvez é divórcio que está batendo na sua porta, quem sabe é a doença, quem sabe é o problema financeiro, quem sabe é o desemprego. Eu não sei qual é o inimigo que bateu a sua porta hoje, mas em nome de Jesus eu quero declarar que Deus é o Deus que adestra as suas mãos para o combate, e você já é um vencedor, porque a Bíblia diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Posso ouvir um amém do outro lado aí? Em nome de Jesus, Amém. Olha, um dia Neemias estava enfrentando uma situação muito complicada, havia muitos inimigos, pessoas que se levantaram lá para tentar pedir o crescimento e o avanço da obra do Senhor, e Neemias, ele ora a Deus, sabendo aí dessa oração de Davi, ele ora a Deus e ele diz: Deus, fortalece as minhas mãos. Deus, fortalece as minhas mãos. Deus é o Deus que te fortalece as mãos, A palavra do Senhor, ela diz lá em Zacarias, capítulo de número 8, os versículos 9 e 13, uma situação muito complicada que o povo estava vivendo. Zacarias, ele, através da
palavra do Senhor, ele diz assim: sejam fortes as vossas mãos. Sejam fortes as vossas mãos. Quer dizer, não se esmoreça, não se dê por vencido, né? Levante-se em nome de Jesus, faça a obra, trabalhe na obra do Senhor, em nome de Jesus. E eu quero encerrar, né, citando aqui Isaías capítulo de número 35, o versículo 3, a palavra do Senhor diz: fortaleçam as mãos cansadas. Talvez hoje alguém que durante a caminhada se cansou, e eu e você, que estamos na ativa, que estamos aí mais ligados, nós somos chamados para fortalecer as mãos cansadas. A semana passada nós estudamos sobre a apostasia. Quantas pessoas que corriam conosco, mas já não estão correndo mais, pararam a sua caminhada, pararam o seu relacionamento com Deus, né? Estão prostradas, estão com as mãos cansadas, arriadas, né? Não estão mais lutando, a espada já caiu da mão, não tem mais forças para o combate. Eu e você, nós somos chamados como servos de Deus para ajudar os nossos irmãos que estão cansados a se colocarem em pé e a colocar de novo a espada nas mãos deles, para que eles possam ser revigorados no Senhor, em nome de Jesus. Deus é o Deus que fortalece as nossas mãos, e nós somos convidados pelo Senhor, convocados por Ele, para fortalecer as mãos cansadas e os joelhos que estão enfraquecidos. Amém? E eu quero concluir então, e eu quero falar com você assim: como está a sua mão? O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, ele diz assim: eu quero que os irmãos orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Como estão as nossas mãos? As nossas mãos podem estar contaminadas, impuras, pelo pecado, pela sujeira. Como nós temos usado as mãos que o Senhor nos deu, gente. Deus colocou coisas lindas nas nossas mãos. Como nós temos lidado com aquilo que Deus colocou na nossa mão? Como estão as nossas mãos? Será que as nossas mãos estão mirradas? Estão cansadas? Estão, arriadas? Como é que estão as nossas mãos? Presas? Ou estão, contaminadas com o veneno das víboras da vida? Nessa noite eu quero convidar você para refletir sobre isso. Como estão as suas mãos? As nossas mãos são tão importantes, não é verdade? Com ela nós apalpamos, seguramos, nós trabalhamos, nós fazemos, nós realizamos, nós, seguramos, nós levantamos. Como estão as nossas mãos? Como está a sua mão? Eu queria orar por você hoje, em nome de Jesus, amém? Vamos orar juntos? Espírito Santo, o Senhor é um Deus tão lindo, tão poderoso, tão glorioso. Nós temos tanta necessidade do Senhor, da ação do Senhor na nossa vida. Somos tão carentes do Senhor. Deus, eu quero orar pela vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga que está escutando, Senhor, essa palavra agora. Senhor, em nome de Jesus, eu não conheço a vida dele, mas talvez, Senhor, o Senhor tem feito grandes coisas e tem colocado coisas lindas nas mãos dessa pessoa. O Senhor tem colocado presentes, armas, provisão. Senhor, o Senhor tem colocado uma espada, um cajado, uma funda, uma pedra para derrubar gigantes, Deus. Mas talvez no decorrer da caminhada, essa pessoa se cansou, ela se frustrou. Deus, as víboras da vida, Senhor, inocularam o veneno paralisante, mortífero, Senhor. E talvez, Senhor, pessoas têm sido vítimas desse veneno. Senhor, quem sabe, Senhor, há outros que se cansaram, Deus, não estão mais com forças
Pai, há outros, Deus, que estão com cadeias, que foram forjadas pelo inimigo, cadeias, Senhor, peculiares, particulares, personalizadas, Deus. Ah, meu Deus, nessa noite eu clamo em nome de Jesus Cristo, que seja desfeita toda a cadeia, que seja retirado todo o veneno, meu Deus, em nome de Jesus, que seja fortalecida essa mão, que seja fortalecida essa mão. Meu Deus, eu quero declarar, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, o meu irmão que está cansado, que está angustiado, que está batido, que está derrubado, Senhor, como Jesus fez, como os apóstolos fizeram um dia, Deus, nessa noite, Deus, nós unimos a nossa fé, e nós queremos levantar, Senhor, aquele irmão que está com a mão cansada, o joelho enfraquecido, e nós queremos, Senhor, que o revigor do Senhor venha sobre essa vida, que o vigor do Senhor venha sobre ele, sobre ela, em nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor dá forças ao cansado, e o Senhor multiplica as forças àquele que não tem mais nenhum vigor. A tua palavra diz, Pai, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Meu Deus, então estende a tua mão de poder, levanta este meu irmão e essa minha irmã. Deus, eu quero estender a minha mão, que a minha mão nessa noite seja a tua mão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E eu quero declarar nessa noite milagres extraordinários e poderosos. Eu quero declarar curas nessa noite, eu quero declarar libertação nessa noite, eu quero declarar ressurreição nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero declarar fortalecimento, eu quero declarar, Deus, assim como o apóstolo Pedro disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda, e eu tomo, Senhor, essa pessoa paralítica, essa pessoa morta, essa pessoa, Senhor, enfraquecida, eu a tomo pela mão nessa hora, e eu declaro, Senhor, os joelhos fortalecidos, as mãos fortalecidas, meu Deus, os calcanhares fortalecidos, os tornozelos fortes, em nome de Jesus. Eu profetizo milagres, em nome de Jesus. Onde você está, eu quero profetizar que o céu está invadindo a sua casa agora. O reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou, e no reino de Deus não tem doença, não tem enfermidade. Eu declaro cura sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero declarar em nome de Jesus libertação, eu quero declarar restauração, eu quero declarar vida, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E eu quero declarar, finalizando tudo isso, mudança de história, em nome de Jesus. Eu quero declarar que a sua história está mudando agora, de um derrotado, de um perdedor, de um fraco, de um enfraquecido. Eu quero declarar você um vencedor, um homem, uma mulher poderoso e poderosa no Senhor, cheio do Espírito Santo, que vai fazer a obra do papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, amém. Meu Deus, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que a paz do Senhor seja multiplicada sobre você, meu querido, que o amor de Deus envolva a sua vida de uma forma maravilhosa, e que o Espírito Santo, com a sua consolação e com a sua intimidade, a sua comunhão, esteja sobre você, né? Acariciando você, abraçando você nessa semana, em nome de Jesus. Como foi bom poder estar com você nesse tempo e ministrar essa palavra. Ora, se essa palavra abençoa a sua vida, então, meu amado, em nome de Jesus, eu quero convidar você para que você possa enviar essa palavra aquelas pessoas que você fala, puxa vida, olha, fulano está precisando dessa palavra, vai ser bênção. Então mande para essa pessoa, em nome de Jesus, né? Vamos disseminar aquilo que é bom para a glória do Senhor. Beijo no seu coração, Deus te abençoe, uma semana linda, em nome de Jesus. Fica com Deus.